A paz de Cristo a todos. Para quem não me conhece, muito prazer, missionária Célia, pela misericórdia do Senhor. E para você já que me conhece e que está seguindo esse canal abençoado por Cristo, que se chama Jesus, o Melhor Amigo, hoje eu quero passar essa experiência, essa revelação tremenda, maravilhosa que o Senhor nos deu domingo passado. Que eu tenho a plena convicção e certeza que essa mensagem ela vai também testificar no coração de muitos outros pequenininhos do Senhor, dos filhos dos meus irmãos em Cristo Jesus, porque eu creio que ao mesmo tempo que o Senhor ele dá algo para os seus filhos, ele usa também outros, ele se revela a outros, mesmo em outros lugares, em outras cidades, né, em outros continentes. Mas eu tenho certeza que quem vai ouvir hoje vai dizer, nossa, testificou a mesma revelação que papai deu para mim, porque ultimamente quando Deus revela, porque Deus, papai do céu é assim, a alguns ele revela dentro da palavra, a outros ele revela em sonhos, em visão e por aí vai, mas ele não deixa de revelar as suas bênçãos, os seus avisos, os seus alertas aos seus filhos, principalmente aqueles que lhe obedecem. Dito isso, queridos, eu sempre falo, né? Faça provas dos Espíritos, pergunte ao Senhor quem está falando na boca daquela pessoa, porque assim vocês vão ficar com certeza ciente de quem realmente é de Deus e quem não é, tá? Porque os falsos profetas, os falsos crentes e falsos irmãos, você precisa saber. Então, estamos em uma era difícil, em uns dias maus, então você precisa sim saber quem são e quem não é do Senhor, tá? O somzinho aqui tá dando um probleminha, né? Sempre no YouTube, mas isso é para a glória de Deus, porque isso está acontecendo desde a hora que eu entrei aqui para poder levar para vocês essa mensagem. Então as coisas do Senhor é assim, sabe? Os discípulos tiveram dificuldades, era corre dali, perseguição dali. Paulo me chama muita atenção quando ele saiu dentro de um cesto, né? Quando ele acabou de pregar a palavra, porque queriam pegar ele. Então, com os filhos de Deus, os que realmente vivem a palavra de Cristo, não é diferente, porque é sempre assim, como posso falar, é sempre aquelas um pouco de dificuldades, né? Mas o Senhor tá ali conosco no barco, né? Como ele estava ali dormindo, tranquilo, os apóstolos ali desesperados, né? E dizia, mas não é possível, como é que pode a gente aqui, né? E ele ali, mas graças a Deus, perdão aí pela propaganda, mas graças a Deus eles venciam a batalha, tá? E Deus é maravilhoso, eles, né, não desistiam de levar o Indy, não desistiam de abençoar. E com aqueles que realmente tá com Cristo, gente, não é diferente, tá? Então, desde já eu quero falar para vocês que hoje eu vou ministrar essa palavra para a glória de Deus, que o Senhor nos ajude, tá? Que o Senhor possa neutralizar toda a ação do inimigo, todo o empecilho, tanto aqui como aí. Vai ter pessoas que podem te ligar, vai ter pessoas que podem bater na sua porta no momento que você esteja ouvindo essa palavra, mas resistis o diabo e ele fugirás de vós, tá? Não se preocupe. Eu quero deixar para vocês, eu queria que vocês viessem aqui comigo nessa leitura, lá em 1 Coríntios, o capítulo é 11, queridos, mas o versículo, eu vou começar do 17. E em nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos guie, nos revele e fala aos nossos corações para que a gente possa, assim, eu tenho certeza que você vai ficar muito impactado com essa palavra, essa revelação
que você já ouviu várias vezes, mas não dessa forma, tá? Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Então, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim: dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vou repetir. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a ceia do Senhor. Célia, eu não tenho uma Bíblia que você tem de estudo, não se preocupe, use aquela que você tem, que é para... Eu vou deixar aqui as referências também, que o Espírito Santo vai te revelar. Pode ter certeza disso, amém? Então vamos lá, que diz assim, no 17: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ponto de interrogação. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o parti, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Amém, Jesus. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperais uns aos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Então vamos lá para o estudo aqui que começa no 17, deixa eu ver, mas não tem no 17 o estudo, mas eu vou começar no 20, tá? Que diz assim: Ceia do Senhor, que é no versículo 20. A ceia do Senhor é descrita em 4 trechos bíblicos, que está em Mateus 26, versículo 26 ao 29, vocês podem conferir lá. Marcos 14, 22 ao 25, Lucas 22, 15 ao 20,
1 Coríntios 11, do 23 ao 32, aonde eu fiz a leitura, né, do 17 ao 32. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Se relaciona com o passado, o presente e o futuro. Sua importância no passado é um memorial A importância no passado é um memorial a Anamnesis, que está escrito em grego, que está lá em 1 Coríntios 24, que está no versículo 24 ao 26, Lucas 22, 19, da morte de Cristo no Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda aparência do mal, que está em 1 Tessalonicenses 5:22. É um ato de ação de graças, que lá em grego significa Eucaristia, pelas bênçãos de salvação da parte de Deus, pelas bênçãos de salvação da parte de Deus, proveniente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que no versículo 24, Mateus 26, do versículo 27 ao 28, Marcos 14, 23, Lucas 22, 19. Sua importância no presente, a ceia do Senhor, é um ato de comunhão, que em grego se fala kainonia, com Cristo, de participação nos benefícios da sua morte sacrificial. E, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Coríntios 10, versículo 16 e 17. Nessa ceia com o Senhor ressurreto, ele toma o anfitrião, faz-se presente de modo especial. E quem é esse anfitrião? Jesus Cristo. Mateus 18 até o 20, Lucas 24, 35. E o reconhecimento é a proclamação da nova aliança, mediante a qual os crentes reafirmaram que o senhorio de Cristo é nosso compromisso de fazer a sua vontade, de permanecer leais, de resistir ao pecado e de identificar-nos com a missão de Cristo. A missão de Cristo. Versículo 25, Mateus 26 ao 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20. E aqui tem um estudo que fala sobre esse estudo aqui do Antigo e o Novo Concerto, né, que está no Antigo Testamento e no Novo. Sua importância no futuro, a ceia do Senhor, é um antegozo do reino futuro. Aqui já está falando do futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Mateus 8, 11, 22, do 1 ao 14, Marcos 14 e até o 25, Lucas 13, 29, Lucas 22, 17, Lucas 18, 30. Antevê a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo, que está no versículo 26, e encena a oração: venha o teu reino. Mateus 6, 10, muito importante isso aqui. Apocalipse 22, 20. Mencionando só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Mais adiante diz assim: a palavra, outro embriaga-se. Um tem fome e o outro embriaga-se. Pode
ser traduzido um tem fome e outro come demais. Esta tradução é preferida pelas seguintes razões. A palavra embriagar-se, né, tem dois sentidos. Pode referir-se a ficar bêbado ou ficar farto ou satisfeito, sem qualquer referência à embriaguez, que está no livro de João, no Evangelho de João 2:10. Nota-se sobre o uso dessa palavra tocante às bodas de Canaã. O contexto deste versículo relaciona-se claramente com refeição em geral, com fraternização antes da ceia do Senhor, segundo Pedro 2:13. Judas, não Judas que traiu Jesus, os Judas perto de Apocalipse 12. Alguns se reúnem em grupo pequenos e tomavam suas refeições. Parte. Versículo 18 e 19. Os pobres que não podiam trazer refeição eram desconsiderados e deixados com fome. Paulo não se refere à embriaguez, senão ele certamente a teria condenado tão severamente quanto a condenou noutras partes dessa epístola, que está no Coríntios 6:10. Ele considerava embriaguez não apenas como mera questão de desconsideração com os demais, mas como algo tão grave que exclui a pessoa do reino de Deus. Sempre lá em Coríntios 6:10, depois vem Gálatas 5:21. E aqui diz assim: meu corpo, meu sangue. Estas palavras se referem ao corpo de Cristo, ofertando mediante sua morte, bem como seu sangue derramado como sacrifício na cruz. Cristo, ao falar do pão, isto é o meu corpo, quis dizer que o pão representava o seu corpo, o cálice representava o seu sangue derramado num calvário para a ratificação do Novo Testamento. Comer o pão e beber o cálice significa proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Comer, beber indignamente. Diz isso aqui. Comer indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, egocêntrico, irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados, conhecido e de aceitar o conserto da graça, com todas as suas promessas e deveres. Quem participa assim indignamente peca terrivelmente contra o Senhor, é culpado do crucificar de novo, e Cristo o torna-se imediatamente sujeito a juiz e retribuição. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus, tá? Já estou terminando. Específico, que está no versículo 29 ao 32, onde eu acabei de ler para vocês, que diz: mas algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação quanto as demais coisas, né? Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser considerado responsável pela sua morte. Somos repreendidos pelo Senhor. O propósito do julgamento e castigo pelo Senhor, que está no 30, diz assim: é para que não sejamos condenados eternamente com o mundo. Esse propósito misericordioso de Deus é válido para todos quantos se arrependem dos seus pecados e se julgam a si mesmos. Aqui o Senhor nos convida, queridos, a nós julgar a nós mesmos. Sabe? O próprio Deus convida a gente a julgar. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que realmente eu estou servindo a um Deus que eu falo com a boca, mas na prática eu não faço nada? Então o Senhor aqui nos convida a nos julgar a nós mesmos. E
que está no versículo 31, que eu vou ler para vocês aqui, que diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns aos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação quanto às demais coisas. Ordená-las e quando for ter convosco. Amém? A música não está passando mais, não é um problema. Eu vou tentar colocar de novo aqui, né? Que é para, se tiver uma zoada assim para incomodar. Mas enfim, aqui o que se trata, não se trata da música, de mim, nem de você, mas sim do que Papai do Céu quer revelar. Queridos, muitos anos atrás, o Senhor tinha me dado essa mensagem falando: quem tem fome que come em casa, né? Quem tem fome que come em casa. E ali eu falei assim: Jesus, o que o Senhor quer falar? Quem tem fome come em casa. Eu ali fiquei, eu tô falando de anos atrás. Quando foi agora, nós estamos em 2024, que o Senhor nos deu essa palavra, né? Nesse domingo aqui, eu fui ler. Gente, eu não sabia se eu lia, se eu falava, se eu me edificava, né? Porque falar em línguas com o Papai do Céu é se edificar. Eu falei: Pai, me segura, porque eu acho que eu vou cair, né? Porque quando a unção do Senhor, quando a revelação dele abrage sobre nós, eu não sei explicar, é uma unção tão grande que você sente, aquela vontade de chorar, aquela vontade de você sair correndo, abraçar as pessoas e falar: Jesus é lindo, ele é maravilhoso, olha o que ele me revelou. Mas tem coisas que você não pode nem falar, porque tem até crente que diz: essa menina tá louca. Realmente, as coisas de Deus, gente, é de louco. É de louco. E eu te convido a vir ter posse, a fazer parte desse corpo de doido, tá? E então eu vou fazer o seguinte, porque a explicação aqui é muito impactante. A explicação aqui é maravilhosa, que o Senhor me ajude, nos ajude, que você possa, em nome de Jesus, abra a tua mente para que você venha entender, para que a gente não venha ser condenado junto com o mundo, porque existe, gente, um julgamento dos crentes fora do mundo, né? Porque aqueles que aceitaram o caminho da perdição, infelizmente, quem aceita o caminho da luz e das trevas é eu ou é você. É uma decisão nossa. Não é que Deus fez o inferno para as pessoas, não. É você que já está vivendo esse inferno. Eu estou vivendo no inferno, se ele tá, porque você está continuando no seu pecado, no seu eu, fazendo tudo aquilo que agrada a sua carne, mas não ouve nada daquilo que o Pai Eterno te está ensinando através da palavra dele, e ainda por cima não está nem ouvindo os profetas dele. Então você escolheu esse caminho da perdição, da imoralidade e de outras coisas bem piores. Então eu vou parar aqui para a gente voltar, para mim poder revelar com a ajuda de Cristo para vocês essa palavra impactante. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fica aqui em nome de Jesus, tá bom?